Estou aqui com o servidor já aberto. Vou fechar o servidor, fechar não, minimizar. E numa outra instância aqui do Delphi, eu vou abrir a aplicação cliente. Fontes, ERP, cliente, SPED, T2TI, SPED. Aí está. Tem as duas opções, SPED contábil e SPED fiscal. Nós vamos começar a nossa análise pelo SPED contábil, como já estamos fazendo, não é? Então eu tenho uma janelinha aqui, olha, FSPED contábil. Aqui está a janela, tá? Nessa janela eu informo a forma de escrituração, o período inicial, o período final. E tem uma action aqui, gerar SPED contábil. Vou clicar duas vezes nessa action. E eu chamo de SPED contábil controller o método consulta. Para esse método consulta, eu passo como filtro o período inicial, pipe, período final, pipe, forma de escrituração. Vírgula zero, que é a página do filtro, como nós já sabemos, né? Vamos abrir esse SPED contábil controller aqui. Esse controller é um pouquinho diferente dos controllers que nós usamos, costumamos utilizar para as janelas de cadastro, de movimentação, tá? Ele tem o método consulta, os métodos alterar, altera, exclui. Esses métodos eles não existem nesse controle aqui, tá? E o método consulta ele foi alterado, né? Aqui no método consulta eu recebo o filtro aqui. Está sendo me informado nesse filtro a data inicial, a data final e a forma de escrituração, tá? Então, esse filtro eu passo para o servidor, tá? Dou um get, passo esse filtro para o servidor. Lá no servidor, com esse filtro aqui, o arquivo vai ser gerado, né? Com as informações desse filtro, o arquivo vai gerar, o servidor vai gerar o arquivo, tá? Então, o arquivo é gerado no lado do servidor, tá? Esse arquivo retorna para mim no stream resposta, o arquivo ou um erro, né? Uma mensagem de erro. Mas no caso o arquivo aqui, né? Ele retorna para mim no stream resposta. Eu pego o objeto resposta, instancio ele aqui e dou um parse no stream resposta, nos bytes do stream resposta, passando por esse objeto resposta, tá? Depois eu pego o primeiro item do objeto resposta e jogo em par resposta, que é um JSON pair. Daí, o array resposta será o primeiro item desse meu par resposta, ok? Se esse array resposta, se o tamanho dele for maior do que 0, eu vou testar se veio uma mensagem ok. Se veio uma mensagem ok, né, se tem uma string ok no primeiro item desse array, é porque o arquivo desceu para mim, tá? Então o arquivo remoto, que é uma string, eu vou pegar da posição 1, ok? Daí eu retiro as aspas do JSON, né, porque vem uma aspazinha a mais aí no JSON, tá? E nesse momento eu já tenho na primeira posição do meu array um ok, na segunda posição um arquivo. Mas espera aí, baixa arquivo? Daqui eu já estou chamando um outro controller para baixar o arquivo. Quando nós analisarmos o controller do servidor, você vai observar que nessa primeira perna aqui da nossa transação, nós pedimos para o servidor gerar o arquivo e perguntamos para ele se deu tudo certo. Caso tenha dado tudo certo, o servidor retorna uma mensagem, um array, com dois elementos. No primeiro elemento vai vir ok, no segundo elemento vai vir o nome do arquivo, tá? Então esse arquivo remoto aqui, na realidade, que é uma string, é o nome do arquivo, ok? Para eu baixar o arquivo, eu vou chamar o método download arquivo. Esse método download arquivo, ele está no controller. E nós já utilizamos esse método lá no cadastro de produtos, tá? Aí, ó, download arquivo.
Ele recebe o nome do arquivo e o módulo ao qual esse arquivo pertence. É módulo GED, é módulo cadastros, é módulo SPED. Então nós estamos passando aqui, olha, o nome do arquivo que desceu aqui para arquivo remoto. Nós pegamos em arquivo remoto, né? E estamos passando o módulo SPED. Quem vai fazer o download do arquivo é esse método aqui, tá? Ele vai fazer todo o tratamento para realizar o download do arquivo. Vai converter o arquivo de objeto Delphi para objeto JSON, de bytes para JSON, de JSON para bytes, todo o procedimento para baixar o arquivo está aqui, tá? No método download arquivo. Sempre que nós quisermos pegar um arquivo do servidor, devemos utilizar esse método que está dentro de controller. E ele me retorna uma string. O que é essa string que ele me retorna? É o nome do arquivo. Ok? Veja que ele sempre salva o arquivo como temp. E ele faz isso na pasta da aplicação. Né? E aqui é o tipo de arquivo. Então, no caso, vai ficar aí o nome do arquivo, né? Temp, a pasta da aplicação. Dentro da pasta da aplicação, eu vou ter um arquivo temp.txt. Ele retorna esse nome do arquivo, olha, aqui para a função que o chamou. Então, eu estou recebendo em arquivo local, que também é uma string, o nome do arquivo que acabou de ser baixado do servidor. Se arquivo local for diferente de vazio, ou seja, deu tudo certo, então eu chamo o meu formulário de preview e adiciono dentro do HitEdit que está nesse formulário de preview o meu arquivo local, os dados do meu arquivo local, porque eu estou fazendo aqui um load from file, tá? Depois a gente vai analisar esse formulário de preview, ok? Com calma. Mas vamos executar. Eu vou executar o servidor. E vou executar a aplicação cliente. Observe que nós estamos abstraindo como é que o servidor está fazendo isso, né? Então, digamos que exista um web service que gere um arquivo de SPED contábil. E que para esse web service basta você enviar esses dados, forma de escrituração, período inicial e período final. E esse web service vai retornar para você um array de bytes. Você deve tratar esse array de bytes. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tá? Estamos enviando isso daqui para o nosso web service e estamos recebendo um array de bytes, tratando esse array de bytes e jogando esses dados dentro de um preview. Né? Legal, vamos executar a aplicação cliente. SPED contábil, geral, dá um período aqui de 1º de outubro a 1º de outubro, vou pedir para gerar o SPED contábil, e aqui está o nosso arquivo. Ok? Os dados do arquivo, né? Bloco 0, bloco 1, bloco 7, 150, 180, 990, aqui o bloco I, né? Os registros do bloco I, bloco J, os registros do bloco J, e aí o bloco 9, né? E os devidos registros do bloco 9, tá? Que nós podemos criar uma opção para imprimir os dados desse arquivo. Aqui, para validar o arquivo, nós vamos tentar chamar o programa validador do SPED, né? Ver se dá certo. Tá dando um errinho, depois a gente vai pesquisar que erro é esse. Transmitir o arquivo, salvar o arquivo, né? Caso nós queiramos salvá-lo, porque esse arquivo ele está temporário aqui, depois ele vai ser excluído. E aqui nós saímos do nosso preview. Legal? Então, dessa forma é que está funcionando no lado do cliente, né? O cliente não está tendo muito trabalho, não. Ele tem só que passar esses dados para o servidor e esperar um array de bytes. Né? O array de bytes é o nosso arquivo. Observe aqui no servidor, olha, que desce exatamente um array de bytes, tá? Desce um array de bytes e a extensão do arquivo. Legal? Eu trato isso daí, converto para um arquivo e faço desse arquivo o que eu bem entender. Né? No caso ali, eu estou dando um preview naquele HitEdit e a partir da janela de preview eu posso fazer várias outras operações. Tá? Na próxima aula nós vamos analisar
o que está acontecendo lá no lado do servidor, né? Como é que o servidor está fazendo para gerar esse arquivo e mandar para o lado do cliente.